Pessoal que está entrando aí, boa noite. Mais uma quarta-feira aí de muito frio, né? Mas estamos aqui, firme e forte. Daqui a pouco o Jameli entra aí. E aí, Felipe, tudo bem? Tá com saudade de mim, não? Quero agradecer aí todo mundo que tem participado bastante, tem me ajudado, tem conversado comigo, me dando várias ideias. Muito obrigado mesmo. E espero que continue sempre, né? Cada vez a gente tem conversado melhor, evoluído, e é assim que segue. A semana que vem nós teremos também o Luqueta, um jogador aqui de Ribeirão, que passou pelas escolinhas aqui, hoje está no profissional do Botafogo, jogando Paulistão. Semana que vem o Luqueta vai conversar com a gente. E hoje nós teremos o Jameli acabou de entrar aí, que vai mais uma vez abrilhantar aí a nossa quarta-feira, beleza? Jameli, quando você me der um joinha aí, eu já te chamo, tá bom? Pra gente começar. O pessoal todo entrando aí. Maravilha, vamos lá. Fala, Pulga. Portugal tá calor, né, cara? E aqui nós estamos morrendo de frio. Todo mundo ouvindo bem aí? O som tá bom, a imagem? Vão dando feedback pra gente aí. Trinta e quatro na sombra, é. Ô, saudade do 34 na sombra. Fala, carioca. Fala, Rogerião, beleza? Tudo bem? Graças a Deus. Jamel, te chamei aí, tá? Já enviei o convite. Vou chamar de novo, vamos lá. Chamando o Jamel aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Fala, Felipe. Ah, pensei que o Caio não ia entrar, largou o videogame, né, bonitão? Eu convidei, estou aguardando o Jamel entrar aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom que o pessoal vai chegando. Grafitado, né, Caião? Fala, Sassá, boa noite. Vamos ver se agora vai. Ah, agora vai aparecer aqui. Grande Jamel, boa noite. Fala, Paulinho, boa noite. Tá me vendo bem? Tá escutando bem aí? Tudo tranquilo. E a imagem aí tá boa? O som tá chegando? Tá, cara, tudo tranquilo. Tô te vendo bem aí. Eu tava te escutando, já demorou um pouquinho pra conectar aí. Não, maravilha. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí por aceitar o convite. Essa ideia a gente teve há mais ou menos uns 20 dias atrás. Então, é a terceira live que eu faço
Estou sempre às quartas-feiras, as 2 semanas foram com 2 garotos, um nosso que joga na Eslováquia, que é o Daniel, já é profissional lá, o outro é o Stênio, um menino que até está aqui na live, que está no Novo Horizontino, sub-17, e para mim é um privilégio ter você aqui para a gente conversar, pessoal, conhecer você um pouquinho mais, você que para mim sempre foi um cara referência, acompanhei desde lá do Expressinho, que nós vamos falar, até o final de carreira, depois todos os lugares que você passou, e que a gente possa ter um bate-papo legal aí. Não, claro, meu, é sempre legal falar, a gente sabe de todo o trabalho que você faz aí em Ribeirão, com a molecada, na Escolinha do Santos e tudo. E é sempre bom trocar ideia, né, bater um papo, porque a troca de conhecimento e de experiência, meu, é sempre muito proveitosa, né? Não, maravilha. Eu queria começar que você falasse um pouquinho do que você já fez, rapidinho, os lugares que você passou, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas um apanhado geral aí da sua carreira, para que todo mundo já se inteira aí. Bom, eu sou paulista, né? Sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, e a minha vida inteira o futebol teve presente na minha vida. Eu acho que antes de eu andar, já chutava bola já, desde pequeno. Sempre fui um cara que gostou de esporte, gostei de jogar. E tenho a minha base no futebol de salão, né? Comecei no Juventus como jogador de futebol de salão. Na época, eu tenho 45 anos, né? Eu sou de 74, então o futebol de salão 30 anos atrás, ou até 40 anos atrás, era onde a gente conseguia jogar mais fácil, na escola, na pracinha, nos parques, sempre tinha quadra de futebol de salão. E eu sempre fui dessa área, né, da base, né, do futebol de salão. Depois comecei a minha carreira jogando futebol de campo no Corinthians primeiro, depois fui para o São Paulo. Fiquei lá no São Paulo praticamente 8 anos, né, a base toda no São Paulo, no futebol de campo. E participei daquele time do Tele, né, aquela época que o São Paulo ganhava tudo, 92, 93, 94. Depois fui para o Santos, né, fui para o Santos em 95, fiquei 2 anos lá no Santos, depois fui para o Japão, joguei 1 ano no Kashiwa Reysol, daí fiquei bastante tempo depois do Kashiwa lá no Zaragoza, da Espanha, foram quase 8 temporadas e foi o time que eu mais joguei, o time que eu tive mais tudo, né? Mais gols, mais jogos, mais cartão amarelo, mais minutos jogados, enfim. Daí no final da minha carreira, final não, né? Já acabando a minha carreira, voltei pro Brasil, joguei no Corinthians, um campeonato brasileiro, só um campeonato brasileiro, eu tinha 2 anos de contrato, mas depois eu tive uma proposta que foi boa pro Corinthians, boa para mim, para voltar pro Japão. Daí fiquei mais 1 ano lá no Shimizu Spurs. Voltei para a Espanha de novo, depois para o Almeria. Tive uma passagem muito rápida pelo Atlético Mineiro, que foi onde que começou, né, a minha ideia de encerrar a carreira, porque eu me machuquei, tive que operar o joelho várias vezes, né, durante a minha carreira, mas essa no Atlético Mineiro foi a última. E daí voltei para jogar no Barueri, mas já finalzinho de carreira, já acabei minha carreira no Barueri e já comecei foi muito legal, porque no Barueri eu acabei de jogar o Campeonato Paulista pelo Barueri, eu peguei aquela fase que o Barueri estava, todo ano tinha um acesso, né, e foi subindo da B para A3, A2, A1, Campeonato Brasileiro também, da Série D para a Série C, para a Série B, para a Série A, foi incrível aquela época do Barueri. E eu parei de jogar num domingo e na segunda-feira já comecei como gerente de futebol no mesmo clube, né? Foi muito legal. E daí tem toda uma história depois disso, né? Já fui gerente de futebol lá no Curitiba, no Santos. Hoje eu sou comentarista na Rádio Bandeirantes. Eu tenho uma empresa de marketing esportivo e represento o Olympique de Marselha aqui na América do Sul. E, enfim, vários trabalhos, dou aula na CBF, nos cursos de treinador lá na CBF, faço coaching com vários atletas de futebol, de golfe, natação, maratona, MMA, enfim, muita coisa eu faço, mas tudo, né, cara, relacionado ao esporte.
Não, maravilha. Nós vamos passar bastante por alguns pontos aí super interessante que você tem. Eu queria lá no início já falar sobre, você falou do futsal, e é um ponto curioso para mim, né? Inclusive eu vi ontem uma live do Ronaldo e do Falcão, onde eles estavam falando da metodologia de futsal. O Falcão hoje tem um projeto que ele está passando por todos os times do mundo, levando para que as pessoas possam aprimorar através dos mais novos. Acho que eles estão falando que a imagem está desfocando. Tá ruim a imagem aí? Tá ruim mesmo. O som tá muito bom, mas a sua imagem tá picotando. Deixa eu ver se eu desligo. Vai melhorar aqui? Não, continua igual. Ela tá vindo com quadradinhos, assim, ela tá cortando. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Bom, vamos aguardar, ver se ela melhora um pouquinho. Se a conexão tá normal. Continua do mesmo jeito. Continua igual. O som tá muito bom, cara. Tá alto e claro. Mas a imagem tem só uma silhueta sua aí aparecendo. Pode ser que seja a conexão. Deixa eu tirar aqui. Que eu tirei, mudei a conexão agora. Voltou bem agora tá ótimo. Não, então era a conexão, eu coloquei pelo 4G, acho que agora vai. Bom, então, a gente estava falando sobre futsal, e o Ronaldo e o Falcão, eles estavam conversando sobre a implantação do futsal em todas as equipes. Então, começando lá do Sub-7, a ideia do Ronaldo, principalmente no Valladolid, é 7, 8, 9, 10 e 11, que os alunos façam periodicamente algo relacionado a futsal. E aí você falou dessa importância aí, o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que o futebol de salão, principalmente para a molecada, até os 13, 14 anos, né, junto com o futebol society, né, o futebol de campo artificial, de 7 contra 7 e tal, mas eu acho que primeiro o futebol de salão e depois as escolinhas, que a maioria das escolinhas é o futebol com grama artificial, já com bola de futebol de campo, tudo. Mas eu acho que é fundamental fazer os dois. A molecada até os 13, 14 anos, acho que é muito proveitoso para os meninos, porque o futebol de salão você trabalha todos os aspectos do jogo, né, cara? Você tem que marcar, você tem que defender, você tem que ter controle de bola, você tem que correr, você tem que se preocupar com a defesa, com o ataque, mudar de postura entre atacar e defender muito rápido. Então, eu acho que é fundamental, cara. Todo mundo que eu converso, os pais, alguns pais e amigos meus, e que perguntam, né, pô, meu filho joga bem, tá com 6, 7 anos, o que você acha que tem que fazer? O que eu falo para eles, assim, primeiro que eles têm que jogar. Tem que jogar, seja na escola, que seja em casa, na escolinha, na rua, no campinho, dentro do quarto, no corredor. Tem que jogar bola, cara, porque só assim eles vão conseguir aprimorar a parte motora, a parte técnica, o contato com a bola sem responsabilidade, né, é muito importante, cara. Então, porque a gente pode se divertir, né? Isso, se divertir e jogar, porque eu vejo muita gente pensando já, os meninos de 13, 14 anos, muito treino tático, treino físico e postura, preocupação em defender, preocupação em ver esse lado do jogo, que eu acho que nessa idade, cara, a gente não sabe, porque um menino de 13, 14 anos que está jogando lá pode ser zagueiro com 13 anos, mas com 18 anos pode ser lateral direito, pode ser meia, pode ser centroavante, a gente não sabe como que vai ser o amadurecimento desse menino, né? Se fala muito hoje, as palavras mudam, mas para mim é amadurecimento. Muita gente fala que é a maturação do jogador. Sim. Enfim, cara, a gente não sabe, né? Ele tem todo um período de que o hormônio está funcionando a 1000 por hora. Ele pode dar o estirão numa hora determinada e
aquele cara, aquele menino, né, que é o baixinho, que tem que ficar jogando ou nas laterais ou no meio campo, de repente o cara dá um estirão, fica desengonçado e já não dá mais para fazer aquela função, ele tem que ser goleiro ou ele tem que ser zagueiro, porque ele cresceu muito. Então, é muito relativo. Eu penso assim, cara, eu acho que as categorias de base têm que ter um trabalho muito sério, né? Tem que ter um trabalho muito importante vendo esse lado, né? De deixar os meninos aprenderem, deixar eles jogarem bola. Claro que tem que ter noções táticas, tem que ter noções, tem que ter treino físico também. Hoje está muito moderno, né? O treinamento da parte física evoluiu muito, tem estudos, já não fazem mais barbaridades que na minha geração já não faziam tanto assim, mas antes, né? De botar menino de 12, 13 anos para carregar peso, fazer musculação. Hoje já é diferente. Subir escadarias, né? Aquelas escadarias incansáveis. Deixa os meninos no pé de uma montanha e sobe, espera lá em cima, ó, sobe correndo. Na minha época já estava diferente, já tinha uma visão. Eu trabalhei no São Paulo há muito tempo, que já era um time que tinha essa preocupação, né? Só para você ter uma ideia, o meu preparador físico era o Fábio Marcegian, que hoje Sim. é o preparador físico do Tite, da seleção. Naquela época ele era da base do São Paulo, tinha o professor Sérgio, o professor Fernando Pipoca, que os caras chegaram à seleção, jogaram mundiais feminino e trabalharam na CBF, trabalharam em grandes clubes. Então, eu acredito que o futebol de salão é melhor por isso, porque eu via lá na Espanha também, a gente acompanhava, eu tinha meu filho pequeno, quando ele começou a jogar tal, ele gostava de jogar, depois ele parou de jogar futebol, foi fazer outra coisa, mas eles marcavam um treino lá às 8 da manhã, de sábado, e em Zaragoza fazia abaixo de 0 até, de vez em quando. Então, pô, imagina, botar os meninos abaixo de 0, 8 horas da manhã, para jogar num campo com as dimensões grandes, e Sim, isso é um absurdo. O menino pegava na bola uma vez e ia pegar na bola depois de 5 minutos, porque não tinha. O futebol de salão não, o futebol é dinâmico, muda, entra e sai, todo mundo participa, o cara volta, joga, bate, chuta, defende. Então acho que é fundamental essa parte aí se a gente pode falar, na educação esportiva, do futuro jogador. E o Ronaldo começou no futebol de salão, o Falcão, não precisa nem falar, né? O Falcão acho que é o maior de todos, e vai ser difícil alguém que jogue mais do que ele no futebol de salão, mas grande jogador. Eu joguei junto com Juninho Paulista, que é do futebol de salão também, Zé Elias, assim que eu lembro, assim, o Denner jogava futebol de salão, Robinho depois veio, não joguei com ele, mas é do futebol de salão, Neymar é do futebol de salão. Sim. Então tem uma escola, né? E você chega no São Paulo no Sub-14 para o Sub-15, você tinha entre 14 e 15 anos, é isso? Mais ou menos, era 13, 14, era por aí, porque eu jogava no futebol de salão no Juventus e jogava futebol de campo no Corinthians. Né? Daí eu tive o convite para sair do Corinthians e ir para o São Paulo, só que o São Paulo tinha uma condição de que você não podia jogar futebol de salão, porque não dava, o São Paulo treinava todo dia, normalmente o futebol de salão era jogo de sábado, né? E coincidia com os jogos do futebol de campo, então eu tive que optar, né? Até que foi engraçado, porque eu jogava tênis no Juventus e jogava futebol de salão, né? E jogava futebol de campo no Corinthians. Então eu tive que parar com as 3 para jogar só futebol de campo no São Paulo. Mas foi um momento que eu tinha que decidir, né? E eu acho que eu decidi certo, porque tenista eu acho que não tinha muito futuro não, cara. Não ia dar certo. Ainda bem que veio pro futebol mesmo. E aí você chega no São Paulo, que é no Morumbi. Essa época não tinha um CT onde era... Cotia não existia ainda. E você morava, acho que na Zona Leste, né? E tinha que ficar se deslocando até o Morumbi para treinar. Eu sou do Tatuapé, né? E quem conhece São Paulo, o Tatuapé é do outro lado, né? Dá uns 30 quilômetros do estádio, né? Do Morumbi. E nessa época estava começando a construção do CT da Barra Funda, que eram 3 campos só que eram só campos para o profissional, né? A base treinava ou no clube social lá no São Paulo mesmo, e tinha um campo que chamava Rebouças, que era um pouquinho mais para cima, mais perto da casa do Cafu, lá da Vila Sônia ali. Sei. A gente, se chutasse mais forte a bola, caía na casa do Cafu lá, meu. Mas, e o time treinava, era um terrãozão, no clube social também era terrão, e daí começou pouco a pouco e treinando no CT. O CT era um containerzão, um trailer, que você ia, trocava de roupa, treinava, não tinha nem chuveiro, nada. Só que já tinha o campo gramado, já estavam começando a construir
a toda a estrutura que tem hoje lá na Barra Funda. O São Paulo começou muito na frente, né? Sim, Muito sim. na frente nessa parte. E continuou depois, né? Agora não, né? Porque tá uma crise aí no São Paulo, enfim, algumas coisas, mas Cotia foi o primeiro CT de base também, né? Depois vieram os outros clubes fazendo também. Então o São Paulo sempre esteve na frente. E eu acho que isso foi fundamental, né? Para aquele time nosso lá Então, que jogava desde os esse time, 14 até os 20 juntos. é isso que eu ia falar. Esse time do Expressinho, ele é montado ali no infantil já, né? Eu já vi você falando que vocês jogaram 5, 6 anos juntos durante a base, ganharam tudo na base, né? Esse time começou a ser montado, que na época não é que nem agora, né? Que é sub-15, sub-17 e tal. Era o nome das categorias. Era dente de leite, infantil, juvenil, júnior, aspirante, profissional e tal. E esse time começou a ser montado lá atrás, cara. Eu sou 7-4, né? Então era o time 7-3, 7-4, 7-5, né? Depende do ano, você era primeiro ano, segundo ano. Sim. E esse time 7-3, 7-4 e 7-5, cara, a gente ganhou tudo. Porque era sempre a gente e Guarani. O Guarani também tinha um trabalho naquela época muito bom, da onde saiu o Amoroso, o Luizão, depois veio o Djalminha, né, que veio do Flamengo para a base lá do muito novo. E o nosso time jogou junto. O meu time era Rogério Ceni, Doriva, KT, Pavão, eu, Mona, Pereira, tinha o Toninho, ponta esquerda. Depois foi entrando, né? A gente foi tinha o Nelson, zagueiro, que é auxiliar do Rogério Ceni hoje, lá no Fortaleza. Foi vindo, o Caio Ribeiro jogava nesse time também. Ele é 7-5, né? Então ele sempre ficava na reserva. Ele jogava no ano que a gente subia de categoria, porque ele jogava com os meninos 7-6, né? 7-6. E foi incrível, cara, porque a gente chegou em 3 finais de Taça São Paulo, acho que nunca existiu isso, nenhum time conseguiu fazer isso, 3 finais seguidas, fomos campeões em uma e perdemos 2 nos pênaltis, né? Então, foi um trabalho, o São Paulo foi muito visionário, muito lá atrás, quando ninguém pensava em categoria de base, todo o São Paulo tinha um trabalho muito forte, muito bem feito, e acho que isso foi o sucesso, né? E culminou no Expressinho. Aquele Expressinho, rapidinho sobre a Taça São Paulo, eu acho que você já deve ter respondido isso 1000 vezes. Como que foi você dormir depois daquela final contra o Corinthians? Como que foi você sair de campo com aquela coisa, para as pessoas que não acompanham, você fez os 3, o jogo foi 4-3, você fez 3 gols, né, na final. E como que é o pós? Você ainda novo, aquela primeira grande decisão com o estádio lotado. Eu lembro que a torcida do São Paulo ficou lá atrás do gol, no tobogã, né? A maioria do estádio era da torcida rival. Como que é para você ali com 17, 18, 19 anos passar por isso? A gente já tinha passado por uma situação parecida um ano antes, né? A gente jogou contra o Vasco, mas foi totalmente diferente. O estádio era todo do São Paulo e só tinha um pedacinho do Vasco. No ano seguinte foi ao contrário, cara. A gente entrou em campo, a gente olhou assim, só tinha a torcida do Corinthians, a gente não sabia onde estava a torcida do São Paulo. Daí, quem conhece o Pacaembu sabe que o túnel, você entra e fica de costas pro tobogã, né? Daí quando a gente viu, cara, falou, nossa, era só Corinthians, né? Daí a gente olhou para trás e estava a torcida do São Paulo no tobogã, mas eu nunca vi o Pacaembu tão cheio que naquele dia, porque era grátis a entrada, era portão aberto, tiveram que fechar o portão porque não cabia mais, ficou gente fora. E o jogo foi eletrizante também, foi incrível, né, cara? Daí a gente... Eram 2 grandes times, né? Tinha o Corinthians, tinha o Marques, tinha o Caio Zanardi, Fabinho. o Fabinho, o Hermes, quem mais tinha? O Gino, o Silvinho, lateral esquerdo. Né, o André Santos era o lateral direito, o outro André. Isso, o André Santos. Eram 2 times. E a gente passou pela semifinal. Aquela Taça São Paulo foi muito boa, cara, porque a gente passou na semifinal pelo Vitória, que era Vampeta, Paulo Isidoro, Dida, goleiro, Alex Alves, o Juninho, lateral esquerdo, que depois foi do Palmeiras, foi do São Paulo. Sim. Então era difícil, cara, era difícil chegar, porque muito jogador, que nem eu naquele ano, eu já estava no time principal, já estava no time de cima, tinha muito jogador que já estava no time de cima também, mas foi muito legal, cara, muito legal, tá? São Paulo foi incrível, a gente ter aquela convivência de tanto tempo, né, cara, a gente,
E daí foi indo, todo mundo ali foi pro profissional, muita gente foi para lá, e, e a coisa foi andando, daí virou o time muito forte. O time do Tele era o time principal, cara, que era Raí, Cafu, Toninho Cerezo, Palinha, Leonardo Miller. E a gente não tinha espaço para jogar, porque pô, os caras eram da seleção, né? A gente jogava quando o Zagallo convocava 8 do São Paulo para a seleção, daí tinha espaço para gente jogar. E o time era tão bom que daí começou a dividir, porque tinha muito jogo, jogava de terça, jogava de quarta, tinha jogo no mesmo dia até, de vez em quando e tudo. Vocês chegaram a jogar no mesmo dia. E o Muricy aí você era o chega técnico, nesse né? time, e o Muricy começou a ficar com o expressinho e o Tele com o profissional. E o que foi o Tele Santana na sua vida ali, nesse momento de transição? Qual a importância? Acho que até o Muricy também é válido, porque você também teve muita proximidade nessa transição com o Muricy e Tele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, como que foi na sua vida. Não, eu tive a sorte, né, cara, de poder participar daquela época no São Paulo, né? Aquele time que, além de grandes jogadores, eram grandes homens, né? Eram pessoas que tinham caráter, que tinham muita coisa para passar para os jovens, né? Então, imagina, cara, a gente treinava ali todo dia, com o Toninho Cerezo, com o Raí, com o Cafu, Zete, né? Ronaldão, Leonardo, como eu falei, todo um pessoal ali que eram exemplos, né? Não só dentro de campo, como fora. E para mim o Tele foi o melhor treinador que eu tive. Talvez não foi o melhor taticamente, ou na questão de dar treino, na questão de mudar um jogo no meio do jogo, enfim, ele era muito bom nisso, né? Mas ele era completo, cara. Ele via tudo, ele fazia tudo, ele prestava atenção em tudo. Só pra você ter uma ideia, cara, ele com aquela experiência dele de 2 Copas do Mundo já, a fama que ele tinha, ganhar o que ele ganhou, ele chegava pra gente e falava, o treino é 8h30, mas 7h30 eu tô no campo. Quem quiser chegar antes, fazer alguma coisa, eu tô no campo à disposição. O Tele falava isso, cara. Sim. Então, a gente chegava... Já acendia a luzinha de todo mundo, né? Eu chegava às 7 horas, me trocava rapidinho, 7h15 eu já tava no campo esperando, e daí falava, seu Tele, sei lá, eu quero hoje cabecear a bola cruzada da direita, quero treinar isso, ou eu quero arrematar a bola chutando com a esquerda de primeira, e daí ele já montava isso, porque daí vinha um cara que queria cruzar, tinha o goleiro que queria treinar, e a gente ia brincar, ele fazia muita brincadeira antes do treino também, ele botava um cesto lá pra gente ficar jogando a bolinha do cesto, ele construiu uma parte que eu nunca tinha visto, né? Foi um dos pioneiros. Ele fez um paredão, para a gente chutar a bola no paredão. Daí tinha uma madeirinha embaixo, sei lá, uma tábua sei lá, de 40 centímetros. Então você tinha que chutar a bola na tábua, porque se ela subisse um pouquinho, ela rebatia torta. E isso fazia com que a gente aprimorasse. Ele ficava do lado e falou, olha, você endeita mais o corpo, bate com a ponta do pé na bola, você está pegando muito duro, você tem que pegar mais mole, encosta aqui, porque se você colocar o corpo para trás, a bola vai subir, se você colocar o corpo para frente, a bola vai ficar mais para o chão. E isso, cara, foi fazendo com que a gente tornasse um hábito isso. E eu levei para minha carreira inteira, cara. A minha carreira inteira, eu chegava antes, tal, porque não era uma coisa que eu fazia obrigado. Já a gente tinha entrado na minha rotina de treino, né? E isso eu devo ao Tele, cara. Cara, isso daí que você falou é uma coisa, eu acho fantástica. A correção, principalmente da maneira que você bate na bola, eu acho que ela é essencial. Muitos jogadores erram, a gente assiste TV... Na hora que ele chega cara a cara, o pé de apoio não está bem fixado, ele não flexiona um pouco o joelho para manter equilíbrio. São coisas tão básicas que muitas vezes passam desapercebido. A gente vê muitos jogadores chegando no profissional hoje com um déficit de técnica, de treinamento, de escolinha mesmo. Então você vê que o Tele, igual você falou, já tinha 2 Copas do Mundo e preocupado com os detalhes. Eu acho que isso sempre faz a diferença quando você quer formar, né? E ali, mesmo ele, num profissional do São Paulo, ele continuava formando vocês, direcionando esses exercícios, as dificuldades que vocês tinham. Cara, sensacional isso. Eu acho que em cima disso que você falou, cara, eu acho que hoje é um dos... Quando eu falei para você que eu dou aula lá nos cursos da CBF, né? Então, a cada turma são 50 treinadores, a licença A, a licença B, gestores... Então, tem muita gente da base que faz esses cursos, né, cara? Eu acho fundamental para preparar esse pessoal. Sim. Então, a gente comenta isso. Eu falo, cara, a gente não pode... Hoje está
uma tendência de jogo curto, jogo muito intenso, né? Nos treinamentos, né? 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, meio campo, meio que descompactar o time para treinar só a defesa com o volante, só o lateral com o cara que joga pelo lado, e esquece um pouco do fundamento, da parte técnica, da repetição chata, né? Sim. Mas eu acho que tem que ter, cara. Não que a gente tem que só fazer isso, mas você pode colocar isso num aquecimento. Aquela coisa chata. A gente brincava no Santos, quando eu fui pro Santos, a gente teve o Cabralzinho como treinador, e ele era um cara que ele não fazia muito coletivo, ele não fazia muito treino tático, ele gostava dessa parte técnica do jogo, né, da melhorar a técnica do jogador. Então todo o treinamento nosso, a gente até brincava, que era peito, pé, coxa, cabeça. Lá vem o Cabralzinho fazendo peito, pé, coxa, cabeça. Mas ele jogava a bola no peito, você dominava, dava de direita, dava de esquerda, batia com o peito do pé, batia com a chapa. Depois ele a cabeça de frente, cabeça de lado, cabeça do outro lado. Depois domina na coxa, dá com a outra perna, domina com uma coxa, dá com a outra e vai. E isso a gente melhorava a nossa técnica individual fazendo isso. E quando você tinha que resolver um problema dentro de campo, você já estava habilitado para isso. Então, eu acho que tem muita gente que esquece ou deixa de lado isso e procura treinar mais a parte tática, mais a parte do jogo em conjunto e tal. Mas, cara, tem que ter isso. O Tele fazia muito isso também. E uma coisa que é curiosa naquela época, você trabalhou com, acho que, os 2 maiores goleiros da história do São Paulo, que é o Zete e o Rogério. Qual a importância da transição ali, que você pegou o Rogério também nesse período de transição? Qual a importância do Zete, que já era um cara mais experiente, já tinha passado por grandes dificuldades e tudo mais? Queria que você falasse um pouquinho para os goleiros aí. Bom, primeiro que os goleiros, cara, tem que... É diferente a posição do goleiro, né? Porque tem 20 caras querendo fazer gol e tem 2 que não querem deixar, né? Já começa daí, né? É o único cara que tem uniforme diferente também. Então, quer dizer, o goleiro é diferente. E eu ficava impressionado, cara. Tanto que o Zete, eu peguei ainda um pouquinho da época do Gilmar, goleiro. Depois veio o Rojas, né? Sim. E daí era o Zete. E tinha o Alexandre, que foi o goleiro que era o primeiro reserva, junto com o Marco Bonechini, que eram os 2 que eram reserva. O Rogério era o 4º goleiro, né? E eu ficava impressionado com que os caras treinavam, cara, com que eles treinavam muito. E eles pegaram, para mim, o melhor, talvez foi o primeiro, né, treinador de goleiro, mas foi o melhor cara, que era o seu Valdir de Moraes, né, que era o treinador que era o braço direito do seu Tele, e eles estavam sempre juntos. E eu vejo que o Rogério e o Zete foram caras que não dá para você falar dos dois, né? É difícil até comparar um com o outro. Eu acho que o Rogério foi mais importante para o São Paulo por tudo que ele ganhou, por só ter jogado lá, por ter feito o que ele fez no São Paulo. A identificação do Rogério, você não imagina o Rogério jogando com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Sim. Né? O Zete já é diferente. O Zete começou no Palmeiras, depois foi para o São Paulo, jogou no Santos também. Então, mas o Zete era impressionante, cara, que ele jogava, cara. Ele era um goleiro que talvez hoje teria dificuldade por jogar com os pés, né? Que hoje o goleiro praticamente é o primeiro jogador de linha que começa o jogo, ele que inicia o jogo. Se ele tem uma qualidade, ele ajuda bastante e tal. Mas e depois veio o Rogério, né, cara? O Rogério que a gente tava falando de bater na bola. O Rogério, quando chegou no São Paulo, cara, eu já tava lá. Ele não batia na bola do jeito que ele bateu a vida inteira dele. Ele chutava mal. Daí ele foi treinando. Ele teve um mérito incrível, cara, de evoluir na carreira dele, porque ele não batia bem na bola, cara. Daí ele ficou treinando com o seu Valdir de Moraes, com o seu a repetição, né? Repetição. E aquilo que você falou, a correção, cara. Olha, Rogério, você tá chutando, tem que tentar deitar o corpo um pouco mais e bate mais com a parte do peito do pé na bola. Se você quiser jogar uma bola mais longa, se você quiser um passe mais curto, quiser bater uma falta, bate com a parte de dentro do pé. Enfim, cara, e eles foram demais, cara, foram sensacionais. Eu acho que estão aí dentro da história de goleiros, do futebol brasileiro, entre os 5, ou sei lá, talvez para botar, porque tem muito goleiro bom também, né? Mas entre os 10 maiores goleiros da história do Brasil, com certeza. Com certeza, com certeza. E aí você chega nesse São Paulo campeão, esse São Paulo cheio de craque, e começa a buscar o seu espaço. Mas é difícil entrar numa equipe tão vencedora. E daí que surgem
as ideias de sair, de buscar novos ares. Eu ouvi que até o Botafogo de Ribeirão chegou a entrar em contato com você, com o seu agente, ele quase veio para Ribeirão. Conta um pouquinho dessa transição entre São Paulo, Santos, e quase essa vinda aqui para Ribeirão. Não, a gente não, né? Não tinha, né? Empresário. Não tinha gente. Eu fui ter o seu Juan Figuer depois do Santos, mas também quando eu já estava já na seleção, já estava jogando no Santos profissional, tudo. Eu nunca tive agente. Ninguém tinha, né? Um agente. Sim. Só os caras que eram de time grande e seleção, tinham empresário e tudo. E realmente foi, cara. Eu estava numa negociação, por uma questão de espaço, eu conversei com o pessoal de São Paulo, conversei com o seu Tele também, e com o time do Expressinho eu vi que poucos iam jogar naquele time, no time de cima, e eu tive uma possibilidade de jogar uma final de Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz. Então eu fui emprestado para jogar 6 jogos pelo Santa Cruz. Naquela época era um quadrangular final, mata-mata, tudo para subir para a Série A. A gente não conseguiu, subiu naquela época, acho que foi o América de Natal e o Goiás. E a gente por um ponto, por um empate, não sei, ficou fora, o Santa Cruz não subiu. E eu vi que eu tinha espaço para jogar mais, cara. Eu queria jogar mais. No São Paulo eu ia jogar um jogo, ia ficar fora 3, 4, entrar no finalzinho, 15 minutos. Se eu tivesse muito bem, eu ia ter uma chancinha, mas depois ia voltar, porque não tinha como jogar naquele time, né? E daí apareceu o Botafogo, que me fez uma proposta para jogar um campeonato paulista de 95. E na mesma época apareceu o Santos, cara. Eu falei pros caras aí do Ribeirão, eu falei, olha, tem uma proposta do Santos, proposta de vocês, eu tô vendo, e no final a proposta do Santos era melhor, tinha um projeto melhor. Eu conhecia já o Macedo que estava lá, eu conhecia o Galo, eu tinha alguns jogadores que eu tinha referência lá, falei com eles e falei, ó, o time tá ficando bom, cara. Tem o Giovani aqui, que é um cara que ninguém conhece, mas o cara joga muito, tem o Narciso, o Edinho era o goleiro, né, o filho do Pelé, e a minha família toda estava morando em Santos, eu tinha acabado de casar, a minha mulher, minha ex-mulher era de Santos também. Então, eu, por pouco, cara, por pouco eu não fui jogar no fogão aí de Ribeirão. Que não veio jogar aqui. E aí você cai num Santos que, como você falou, foi se montando, se ajustando e virou um time inesquecível, né? Embora não tenha sido campeão por um detalhe que tem nome, né? Mas que virou um time que o Brasil inteiro ficou encantado. Eu lembro que meu pai sempre foi muito santista. Nessa época a gente tinha churrasco todos os jogos de vocês. Eu ia para Franca, os meus primos lá, santistas, ficavam malucos. Tinha aquele short quadriculado do Santos, né? E esse time foi aos poucos ganhando corpo, se ajustando e quase chegou ao título brasileiro. Foi muito legal, aquele ano de 95 principalmente, né? Depois de 96 eu continuei no Santos, mas o de 95 foi muito legal porque era um time que o Santos estava numa pindaíba danada, não ganhava título, estava com problema financeiro, desde os meninos da Vila, né? Não tinha chegado em finais e não tinha ganho nada, estava com problema lá na Vila. E aquele time do Santos, eu acho que foi a grande virada do Santos, foi aquele time de 95, cara, porque o Santista voltou a ter orgulho do Santos, né, com aquele time. E era um time que jogava pra frente, cara, era um time que a gente brincava, né, falava, a gente vai ganhar dos caras, a gente tem que fazer um gol mais que eles, não importa quantos. Então, se eles fizerem 3, se a gente fizer 4, a gente ganha o jogo. E vamos pra cima. E o time jogava pra frente, e coincidiu de ter muita gente boa junto também, né, tinha Giovani, Marcelo Passos, Wagner, Robert, Camanducaia, Galo, Carlinhos, Pintado, Narciso, Marcos Adriano, Marquinhos Capixaba. Eu vou esquecer alguém aqui com certeza, mas era um timaço, cara, era um timaço. E de onde surgiu aquela ideia do cabelo descolorido? Como que foi? Aquilo lá, cara, foi depois do jogo do Fluminense, porque o Giovani, depois do que a gente perdeu no Rio, na quarta-feira, de 4-1, a gente tinha o jogo de volta, né? Daí o Giovani falou, eu vou fazer 2 gols, cara. Se vocês fizerem aí mais 2 aí, a gente passa. E eu não joguei, porque eu fui expulso no Rio, né? E eu não joguei o jogo contra o Fluminense. E daí eu falei, você não vai fazer 2 gols nada, não sei o que lá, brincando com ele, porque eu ficava com ele no quarto, né? A gente concentrava junto. E daí ele falou, ainda vou fazer mais, cara. Se a gente passar e eu fizer os gols, eu vou pintar o cabelo.
Daí eu falei, tá bom, se você fizer isso aí, a gente passar e pintar o cabelo, eu pinto também, cara, porque daí... E daí foi aquela brincadeira, falando, fazendo e tal, daí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, não preciso nem falar, né, acho que foi um dos jogos mais emocionantes da história do futebol, Do futebol. porque o que a torcida do Santos fez no intervalo daquele jogo foi impressionante. Sensacional. Né? E como que o time respondeu dentro de campo, e foi incrível, até hoje... Tem muita gente que lembra mais, né? Muito santista que lembra mais do jogo do Fluminense do que do jogo do Botafogo. Do Botafogo, com certeza. E aí você começa a sua história lá fora, né? Primeiro você vai para o Kashima, para o Japão, que é uma cultura totalmente diferente para você. Você ainda é novo, né? E vocês fizeram uma grande campanha lá no Japão. Acho que nas últimas rodadas, que o Excel vem e busca alguns jogadores e traz para o Corinthians, né? Que no caso o Edilson e o Zago. Mas vocês fizeram uma baita campanha lá. Foi, também. Daí mudou, né, minha vida. Em 96 eu fiquei no Santos, daí em 97 teve a proposta e eu tinha que tomar a decisão, né? Ou eu ficava no Brasil como capitão do Santos e jogando aqui, tentando buscar uma seleção brasileira para a Copa de 98, ou eu tomava um outro rumo na minha carreira, cara. Eu preferi escolher... Eu já tinha uma programação com o seu Juan Figuer, né, de ficar um ano no Japão e depois ir para a Espanha. E foi muito bom, cara. Nossa, o nosso time era muito bom, cara. Era eu e o Edilson no ataque, o Antônio Carlos zagueiro, né? Que eu já tinha jogado com ele no São Paulo. Me ajudou muito isso, Sim. Porque a adaptação no Japão, ele me ajudou muito, porque ele já estava lá há quase um ano. E foi uma experiência muito boa, cara, de chegar num lugar diferente, de uma língua diferente, difícil, costumes. E isso me calejou para depois, quando eu fui para a Espanha e tive que fazer minha vida fora do Brasil, já sabia o que era viver fora, com uma cultura diferente, se adaptar, comida, clima, língua e tudo mais. Foi muito legal. E você chega na Espanha e faz uma carreira lá fantástica, mais de 200 jogos pela equipe, né? Foi referência, foram os melhores anos do Zaragoza, muitos são lembrados lá até hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela Copa do Rei, como que foi ser campeão, fazer o gol do título. Foi, eu fiquei muito tempo lá no Zaragoza, eu sou mais reconhecido lá em Zaragoza do que aqui em São Paulo, do que aqui em Santos. Eu ando na rua lá em Zaragoza, o pessoal pede para tirar foto, pede autógrafo, muito mais do que aqui em São Paulo, né? Muito mais. E foi muito gratificante, cara, porque a gente tinha um timaço, né? Era tudo jogador de seleção, eu joguei com grandes jogadores lá, jogadores de tudo quanto é lado, né? Desde o do leste europeu, jogadores da seleção espanhola mesmo, jogadores aqui da América do Sul, da Argentina, da Colômbia, do Paraguai, Uruguai. E a gente foi campeão da Copa do Rei. Eu fiz um gol de pênalti, né, na final. Sempre que tinha pênalti em final eu batia, cara. Hoje eu vejo que eu era meio maluco nessa hora aí, porque você bater um pênalti numa final é uma coisa importante e marca para a vida inteira, né? Você vê aí casos que nem o Zico, o Baggio, jogadores que erraram pênaltis em Copa do Mundo. Claro que a Copa do Rei não é esse tamanho todo, mas, cara, e foi muito bom, cara, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Meus filhos nasceram aqui no Brasil, mas foram pequenos para lá e cresceram lá, foram alfabetizados lá. Então, eu tenho uma identificação muito grande, né, com o Zaragoza, não só dentro de campo, até fora. Toda vez que eu tenho que viajar por causa do Olympique, né, que eu vou lá na França, porque tem reunião, alguma coisa, eu passo por Zaragoza, fico 2, 3 dias e vou lá nos restaurantes que eu ia, vou com os amigos que eu tenho ainda hoje lá, a gente sai para comer alguma coisa, faz churrasco e tudo, foi muito bom, cara. Muito legal, eles até perguntaram aí, a gente falou, eu acabei pulando, queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção, aquele momento de seleção. Você participou de um projeto olímpico, que eu acho que é onde o Brasil tinha a maior equipe da história das Olimpíadas, foi em 96. Aquele time de 96 do Brasil era sensacional. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi participar desse projeto, dessa iniciação do pré-olímpico, também no profissional com o Zagallo, e também deixar uma pergunta para você assim, ó, o que você acha que aconteceu naquele jogo Brasil e Nigéria? Você que conhecia tão bem o grupo, você que sabia do potencial, um jogo que o Brasil estava muito bem na frente, o que você acredita que aconteceu ali? Bom, primeiro foi a minha convocação para a seleção, né? Primeiro para a Olímpica, depois para a principal foi... Opa, desculpa. Opa, desculpa aí, pessoal. Saúde aí, imagina.
E foi sensacional, cara. A sensação, acho que todo jogador tem da convocação, a primeira vez que você é convocado, né? Antes do anúncio, né, do técnico, né? Eu não sei como que é agora, mas a maioria das vezes você sabia que ia ser convocado já. Tinha um telegrama, olha, telegrama, cara, olha como que era o negócio. Tinha um telegrama, porque a CBF mandava para o clube, porque às vezes tinha que viajar, tinha que pegar passaporte, tinha que ver se está tudo em ordem no documento, ver o tamanho de roupa, porque tem que fazer o terno, o agasalho, como vai viajar. Então, eu já sabia que eu ia ser convocado, mas o dia que o presidente do Santos me chamou, falou, pô, vem na minha sala que eu preciso te dar uma boa notícia, cara. Daí eu fui lá. Daí ele tava com a comunicação, né, o telegrama da CBF dizendo que eu tinha sido convocado, cara. E eu saí meio bobo de lá, né? Louco pra contar pra todo mundo, não tinha celular naquela época, né? Louco pra chegar em casa, ligar pra todo mundo e falar que eu tinha sido convocado pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu vô, cara, que era torcedor louco meu. Então foi incrível. E eu participei daquela seleção, cara, eu joguei o pré-olímpico todo, né, que foi na Argentina, mas naquela época tinha como agora, né, tem a regra de ter 3 jogadores acima da idade de 23 anos. Da idade. E eu tava louco pro Zagallo chamar o Cafu, chamar o Dunga, o Tafarel. Eu falei, chama cara que era da minha posição, porque daí eu vou pra Olimpíada, né? Mas daí ele chamou o Rivaldo e o Bebeto, cara. E me ferrou nessa, porque era justamente a posição que eu jogava. E era diferente de agora, não sei se agora vão 25, mas naquela época eram 22 só. É 22 ainda. E eu tinha tudo, cara. Eu tinha a roupa da CBF, eu tinha o visto para os Estados Unidos, eu tinha a inscrição na Olimpíada. E eu fui cortado 2 dias antes da viagem, porque... Mas torci, cara. E eu acho que o Brasil tinha tudo para ser medalha de ouro, tinha a melhor seleção. Eu acho que se pegasse a Argentina na final ia ganhar. Mas aconteceu, né, cara? A Nigéria tinha o Timão também, tinha o Canu, tinha um monte de cara bom lá também. E o Brasil não ganhou, né, cara? Mas poderia ter sido nossa já lá atrás, essa medalha de ouro. Não, com certeza. E aí, vamos voltar agora para o Saragossa, você recebe uma proposta para vir para o Brasil para jogar no Corinthians. E foi uma passagem assim, eu lembro que aquele time, era o time do Geninho, né, na época? Isso, do Geninho. Que era um time que tinha sido campeão paulista, estava super bem, e daqui a pouco, quando você vem para o Corinthians, parece que os jogadores fizeram o caminho inverso, que o Corinthians começa a vender um monte de gente, né? Foi sim. Eu tinha uma proposta para renovar com o Zaragoza mais um ano, né? Para continuar mais um ano no Zaragoza, mas eu achei que era a época de eu voltar para o Brasil, já estava quase 10 anos fora do Brasil, e as crianças crescendo também, a saudade do meu pai, da minha mãe, de estar aqui. Teve uma proposta do Corinthians, eu falei, cara, eu voltar para casa, né, meu Tatuapé do lado aqui, vou morar aqui, e a gente podia fazer uma campanha muito boa no Corinthians, porque eu via que o time era bom, né, só que esqueceram de me avisar que eles iam vender todo mundo, né, cara. Porque eu cheguei, era um timaço, foi o time que foi eliminado pelo River na Libertadores, né? Sim. E eu falei, pô, eu vou entrar nesse time, eu caí que nem uma luva, né? Porque o Ricardinho tinha saído um ano antes, ou naquele campeonato mesmo, não lembro como foi. Eu falei, pô, eu vou jogar ali, cara, vai ser... E era o Dida, Fábio Luciano, o Kleber lateral esquerdo, Leandro, Jorge Wagner, sei lá... Liedson, Vampeta, o Gil... O Rogério, lateral. Então, cara, só que eu cheguei, né, eu vim da Europa, eu cheguei no meio do campeonato, o campeonato estava rolando, eu vim de férias, né, da Europa, e, pô, cada vez que eu ia treinar, cara, era um armário que estava fechado e uma sacola com chuteira. Falei, pô, mas o que foi? Ah, não, vendeu o Jorge Wagner pro Betis. Daí outro dia, vendeu o Kleber acho que foi pro Werder Bremen. Daí vem Alemanha. O Liedson foi pro Benfica, ou pro Sporting, o Dida foi pro Milan, o Fábio Luciano foi pra Grécia, ou pra Turquia, não sei o quê. Pô, todo dia, cara, os caras iam embora. Eu falei, daí veio o Robert, né, que eu já tinha jogado no Santos, e o André Luiz, lateral esquerdo também, que eu já tinha jogado com ele no São Paulo. E eu falava pros caras, falei, meu, vai ficar só nós aqui, cara, não tá todo mundo indo embora, né? E o time era bom, porque era a molecada boa, era o Jô, era o Abuda,
Foi o time da Copa São Paulo que foi campeão, né? Isso. Não, o time era bom, cara. Era o Moreno, era o Fininho, tinha Sim, o Marquinhos e o Anderson, os dois zagueiros. os zagueiros. O time era muito bom, cara, mas era um time muito verde, né, para jogar um campeonato brasileiro. E a gente ainda acabou na metade do campeonato, não tem perigo de rebaixamento, mas o Corinthians, cara, tem que brigar para título ou Libertadores. E você não consegue isso no Corinthians, no Palmeiras, no Santos e no São Paulo aqui, não é uma temporada boa. Mas daí apareceu uma proposta boa para eu ir para o Japão de novo, né? O Corinthians, eu vim livre para o Corinthians, eles não gastaram nada para contratar, e veio uma proposta boa para eles me venderem. Então eles ganharam ainda um dinheiro comigo, era uma proposta boa para mim também. E daí eu fui pro Shimizu, né? Mais um ano no Japão. Em cima disso, um fato curioso desse Corinthians, você estava naquele Corinthians e Juventude, né? Famoso 6-1 lá em Caxias. Tava, e você assim. Que faz o gol de pênalti. Eu queria te perguntar o seguinte, a torcida do Corinthians, todo mundo fala que é a torcida que empurra, que vira o jogo e tudo mais. Você acabou vivendo um pouquinho o lado oposto disso, que é aquela parte que da pressão ser maior, da cobrança. O que você sentiu ali naquele momento? Não, a torcida do Corinthians é uma torcida diferente mesmo, né? Não que o São Paulo, o Santos e o Palmeiras não tenham uma torcida também que é igual, a cobrança é igual, a força é igual também. Joga na Vila Lotada, cara, é demais, aquela torcida empurrando, cara, é outra coisa. No próprio Pacaembu, pega um jogo bom do Santos no Pacaembu cheio, cara, a torcida do Santos é demais. São Paulo no Morumbi cheio, eu peguei final de Libertadores pelo São Paulo, lá no Morumbi cheio, e não joguei profissional pelo Palmeiras, mas acredito que era difícil jogar no Parque Antártica, era difícil jogar no Morumbi contra o Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras, os caras apertam também. Mas a torcida do Corinthians é diferente, né, nessa parte de cobrança, e tem uma proximidade maior. Na época que eu estava lá, a diretoria também tinha uma proximidade com a torcida. E esse jogo do Caxias aí foi incrível, porque a gente tinha um time, tava legal, não era pra ser um 6-1, foi meio que nem o 7-1 da Alemanha lá no Brasil. Foi um acidente, os caras começaram pum. Quando a gente viu já tava 3-0, 4-0 e a gente teve chance de fazer um gol assim no começo, mas depois, com 4-0 a gente todo assustado, né? A molecada, né? Tinha muito moleque no time, todo mundo. E foi engraçado, né? Porque até eu pensei, falei, foi 6-1, foi uma das piores derrotas que eu tive na minha vida. Mas eu falei, pelo menos eu fiz o gol, né? Fiz um gol. Vai tá. Eu tenho uma gordurinha pra queimar, os caras vão pegar muito no meu pé. Mas foi nada, cara. Foi ao contrário. Foi até. Na época eu tinha deixado a barba, que nem Dom Pedro, que era. O pessoal falou que era que nem Dom Pedro, mas eu tinha deixado em homenagem ao Corinthians, que era o mosqueteiro, né? Aquele cavanhaque, aquela barba de mosqueteiro. Ah, cara, no próprio hotel, no dia do jogo, depois eu falei, eu vou cortar isso aqui, não vou querer fazer alguma coisa diferente, nada. Fiz a barba, fiquei quietinho. Mas foi uma experiência difícil, mas isso faz parte, né, cara? Não, é assim mesmo. Jamel, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso resetar a live e a gente volta mais 15, 20 minutinhos pra gente falar do seu pós-futebol, rapidinho? Pode. Porque ela cai agora 1 hora, ó. Não, tá legal. Pode chamar de novo aí, eu entro de novo aí. Pode ser? Eu vou então salvar aqui, porque senão ela cai e a gente não consegue salvar. Só pra gente falar o pós-jogo, que também é muito importante pra todo mundo. Beleza? Tá, dá pra ficar mais um pouco. Vamos lá. Tá joia, valeu, obrigado. Pessoal, então aí, ó, só vou resetar e já volto. Mais um pouquinho do Jamel. O Jamel não tem como, papo sensacional. A gente continua já. Só um minutinho.